Bezeque, o Senhor das brechas. O Senhor das brechas. Adoni-Bezeque foi um rei cananeu que reinou na cidade de Bezeque. O texto fala sobre isso, que ora nós acabamos de ler. Este homem, ele capturou cerca de 70 reis na sua época, cortando seus polegares das mãos e dos pés para impedi-los de lutar. Presta atenção. O nome Adoni no hebraico significa Senhor, e Bezeque significa estratégia ou brecha, ou seja, o Senhor das brechas ou o Senhor das estratégias. Presta atenção, todas as vezes que nós falamos Adoni-Bezeque, nós estamos falando do Senhor das brechas ou das estratégias. Quando você vai analisar o perfil deste rei chamado Adoni-Bezeque, que era rei de Bezeque, que ficava na região de Canaã, você vai perceber que este homem, ele fazia amizades com os reis, e ele ganhava a confiança desses reis na tentativa de prender estes reis. Ou seja, este rei Adoni-Bezeque, ele era um rei estrategista, ou seja, ele convidava os outros reis das outras nações para vir para o seu palácio, participar dos banquetes que ele oferecia. Quando esses reis começavam a participar dos banquetes que ele oferecia, sabe o que ele fazia? Ele mandava prender estes reis, porque este rei Adoni-Bezeque, ele era falso, ele era maquiavélico, ele era frio e calculista, tentativa de prender estes reis. Então nós também vamos perceber que ele capturava e mutilava os seus prisioneiros, cortando os polegares das mãos e dos pés. Ou seja, o que é o dedo polegar, pastor? Esse dedão aqui, certo? O dedão polegar dos pés é aquele que dá sustentabilidade aos vossos pés. Então, ele fazendo isso com os seus prisioneiros, os prisioneiros tinham dificuldade de manejar suas armas e nunca mais lutarem. Exemplo: espada, lança, arco e escudo. Ou seja, quando ele cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés, ele estava dando uma mensagem para aqueles reis, que aqueles reis se tornavam impossibilitados de lutarem contra ele, porque Adoni-Bezeque, ele era um rei estrategista. Quando ele olhava para os outros reis de outras nações, ele via como inimigos dele, ele via como uma ameaça para o seu reinado, para uma ameaça para o seu reino. Então os polegares das mãos e dos pés faziam com que estes reis não manuseassem as suas armas. Por quê? Porque o que dá sustentabilidade na mão não são esses 4 dedos que estão na sua mão, e sim esse dedão. Por exemplo, eu estou pegando este microfone aqui, o que dá força na minha mão não são esses 4 dedos que estão aqui, mas esse dedão que segura com força a minha mão. Então ele estava dizendo: vocês nunca mais vai manusear as vossas armas, seja arco, seja lança, seja escudo, ou seja espada. Ou seja, no campo de batalha, esses reis tinham dificuldade de lutar contra Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, ele é um tipo de Satanás. Na tipologia bíblica, ele representa Satanás. Satanás tem cortado da vida de muitos crentes a oração, o jejum, uma vida de consagração e leitura da palavra de Deus.
Ou seja, Adoni-Bezeque é o Senhor das brechas. Ele fica na espreita, ele fica nos observar como está a nossa vida com Deus, como está a nossa comunhão com o Eterno, como está o nosso relacionamento com Deus, e o que Ele puder fazer para cortar da minha vida e cortar da vida de vocês, Ele vai fazer, porque Ele é estrategista. Ou seja, tem muitas pessoas que não estão mais manuseando as armas espirituais nesse século 21. Tem muitos cristãos desapercebidos, dormindo no pó do sono da letargia espiritual. O que tem de pessoas vivendo uma vida, escuta isso aqui, irmãos, vivendo uma vida no modo sobrevivência. Estão só sobrevivendo, estão só respirando pelos aparelhos. A qualquer momento pode morrer fisicamente, porque o modo espiritual já está. Então Deus não quer isso para a sua igreja. Satanás, ele é a representação de Adoni-Bezeque, o Senhor das brechas. Ele estuda o comportamento das igrejas, ele estuda o comportamento dos obreiros, ele estuda como é que ele vai atuar, como é que ele vai pegar numa falha, numa dificuldade. E Deus está nos ensinando aqui nessa noite: se você ou eu não está usando as armas espirituais que papai nos entregou, vamos voltar a usar nesta noite. Adoni-Bezeque, ele está se levantando contra nós. Ele cortava os polegares das mãos e dos pés, fazendo com que esses reis não manuseassem as suas armas. O que tem de pessoas que está com defeito nas mãos, defeito nos pés, não tem sustentabilidade, não está usando as armas que deveria usar. Deus está dizendo: se revista do sangue de Jesus. Estamos em guerra. A guerra está travada 24 horas contra mim e contra vocês. Que vocês possam abrir os olhos nesta noite, que vocês possam vigiar nessa noite, que eu possa vigiar também, porque Adoni-Bezeque, ele não brinca em serviço. Então nós percebemos que este homem chamado Adoni-Bezeque, ele capturava e ele mutilava os seus prisioneiros. Porque quando ele olhava para os prisioneiros, ele não queria ver aqueles prisioneiros lutarem contra ele. Adoni-Bezeque, ele trabalha para nos desarmarmos no campo de batalha. E se ele conseguir cortar isso em mim e vocês, nós perderemos a batalha para ele, e consequentemente a guerra. Adoni-Bezeque fazia com que os seus inimigos perdessem na batalha a capacidade de andar longas distâncias. Ou seja, se ele cortava os dedos polegares dos pés, porque os dedos polegares dos pés é que eu falei, que dá sustentabilidade para o corpo. Não tinha como esses reis andarem longas distâncias ou longas quilometragens, porque ele cortava os dedos polegares dos pés. Olha, o cara é estrategista, irmão. Ele fazia com que esses reis perdessem a habilidade, a agilidade, força e equilíbrio do corpo. Porque como era que esses reis já não tinham como manusear suas armas? Eles perdiam a agilidade, eles perdiam a força, eles perdiam, escuta isso aqui, a habilidade de lutar contra Adoni-Bezeque. Por isso que o nome deste rei significa o Senhor das estratégias, o Senhor das brechas. Então ele trabalha nas brechas, ele é estrategista. Então ele fazia com que esses reis não lutassem contra ele. Ou seja, você já imaginou você perder a habilidade de lutar? Você perder a agilidade? O que é agilidade? A pessoa ter agilidade, ser ágil, ser rápido. Porque no campo de batalha você não pode ir de qualquer maneira, de qualquer jeito, lutar contra Adoni-Bezeque. Você tem que estar
bem revestido, bem preparada, bem capacitada, com as armas espirituais na mão, para lutar contra o inimigo. E eu digo que uma igreja que nesse século 21, Adoni-Bezek é uma figura de Satanás, e ele tem obtido êxito contra a vida de muitas pessoas, contra a vida de muitos crentes. E eu digo mais, o diabo não está mais matando os crentes do mundo, ele está matando dentro da igreja. Que tem pessoas, irmãos, que perderam a noção das coisas, não tem mais aquele desejo de estar na presença de Deus, perderam o interesse de estar na casa do Senhor, estão vivendo o modo, estão levando a vida no modo sobrevivência, estão só sobrevivendo, respirando por aparelhos espirituais. A qualquer momento essas pessoas podem partir dessa vida, e achando que a vida que elas estão levando está agradando a Deus, e às vezes não estão. Estão levando de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas estão levando suas vidas. E o tempo está se passando muito rápido. A frieza, a dificuldade de buscar Deus é muito grande. As pessoas estão vivendo a vida de espiritualidade abaixo da média, abaixo daquilo que Deus espera que a igreja viva. Adoni-Bezek é uma figura do diabo. Tem pessoas perdendo força, tem pessoas perdendo o equilíbrio do corpo, não tem mais nenhum equilíbrio. O que tem de pessoas espiritualmente falando, irmão, que foram cortados seus polegares das mãos e dos pés, não é brincadeira. Elas não têm mais força de lutar. Porque tem pessoas que dizem assim: eu não tenho, pastor, mais força de lutar na minha casa. Olha a situação da minha casa, olha a situação da minha família, olha a situação do que eu estou enfrentando, pastor, você não está vendo? Olha a situação, pastor, o que é que eu faço, pastor? Provavelmente Adoni-Bezek cortou seus polegares das mãos e dos pés. Você está sem força, você está desanimado, desmotivado. Mas Jesus te trouxe você aqui nessa noite para restaurar a sua vida, para restaurar seus dedos. Se Ele cortou, hoje tem milagre. Ainda há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos Exércitos. A esperança para o nosso futuro. Você não pode olhar para você e desacreditar de você. Você é o primeiro a acreditar que você vai sair dessa situação. Você é a primeira pessoa a olhar para você e dizer assim: Satanás, você perdeu. Demônios, você perdeu. Eu nasci para triunfar, eu nasci para vencer. Eu posso estar nessa situação, mas eu vou dar a volta por cima, em nome de Jesus de Nazaré. Quem vai dar a volta por cima aqui em nome de Jesus?